Em 1870, o homem de 31 anos em Cleveland, Ohio, controlava 4% da capacidade de refino de petróleo do CYSBQ. Em 1880, controlava 90%. Em 1904, controlava 91% da produção de petróleo, 85% das vendas finais e criou o modelo para todo o monopólio que existe hoje. Seu nome era John D. Rockefeller, e o sistema que ele construiu, as estruturas corporativas que inventou, as táticas monopolistas que aperfeiçoou, não morreram quando a Standard Oil foi desmembrada em 1911. Evoluíram, se espalharam e controlam sua vida agora, em 2025. A gasolina que você abastece, os remédios que compra, as plataformas de tecnologia que usa, a comida que come, os bancos de onde pega empréstimos, cada um deles usa o manual de Rockefeller. Integração vertical, consolidação horizontal, captura regulatória, fundações isentas de impostos que moldam políticas, e um domínio de mercado tão completo que a concorrência se torna impossível. Rockefeller não construiu apenas um império do petróleo, ele construiu a arquitetura do controle corporativo moderno, e você não pode escapar disso, porque o sistema não é a Standard Oil, o sistema é o método. E esse método foi replicado por toda a corporação dominante por 150 anos. A Amazon usa, o Google usa, a Pfizer usa, o JP Morgan usa. Todos aprendem do mesmo modelo, o modelo Rockefeller. Controle a cadeia de suprimentos verticalmente, elimine concorrentes horizontalmente, capture os reguladores, use a filantropia para comprar legitimidade. Quando o governo finalmente te desmembrar, certifique-se de que as partes que você controla valham mais do que o todo. Deixe-me mostrar exatamente como Rockefeller construiu este sistema, como o usou para se tornar o homem mais rico da história, como o desmembramento da Standard Oil o deixou mais rico, e por que 114 anos após esse desmembramento, você ainda vive no mundo que Rockefeller projetou. Porque entender o sistema não é acadêmico, é sobrevivência. O sistema é projetado para extrair riqueza de você e concentrá-la no topo. E uma vez que você veja como funciona, você o verá em todo lugar. John Davison Rockefeller nasceu em 8 de julho de 1839 em Richford, Nova York. Seu pai era um golpista que vendia falsas curas para o câncer. Sua mãe era uma batista devota. Essa combinação, a crueldade do golpista e a certeza moral da batista, definiria toda a abordagem de Rockefeller nos negócios. Ele destruiria concorrentes sem piedade, enquanto acreditava que Deus o havia escolhido para organizar a indústria para o bem da humanidade. Isso não era hipocrisia. Era uma convicção genuína de que seu monopólio era moral porque trazia ordem ao caos e eficiência ao desperdício. Em 1859, petróleo foi descoberto em Titusville, Pensilvânia. A corrida do petróleo começou. Milhares de garimpeiros inundaram o oeste da Pensilvânia para perfurar. Fortunas foram feitas e perdidas da noite para o dia. Era o caos, auge e queda. A superprodução derrubava os preços, depois a escassez os elevava. Rockefeller, que tinha 20 anos e trabalhava como guarda-livros em Cleveland, viu uma oportunidade, mas não na perfuração. A perfuração era volátil, arriscada, dependente da sorte. Rockefeller viu oportunidade no refino, transformando o petróleo bruto em querosene para lâmpadas. Esse era o verdadeiro negócio. Em 1863, Rockefeller investiu $4 mil em sua primeira refinaria de petróleo em Cleveland. Em 2 anos era a maior refinaria de Cleveland, mas Cleveland tinha 30 refinarias. A concorrência era feroz, as margens eram pequenas, a maioria das refinarias operava à beira da falência. Foi aqui que o gênio de Rockefeller emergiu. Ele não tentou competir por preço, ele tentou eliminar a concorrência por completo e o fez através de um método que se tornaria a base da América corporativa: integração vertical. Integração vertical significa controlar cada etapa da produção. A maioria das refinarias apenas refinava petróleo, compravam bruto de perfuradores, refinavam e vendiam querosene a distribuidores. Controlavam uma etapa. Rockefeller decidiu controlar todas as etapas. Ele comprou as fábricas de barris, para não ter que comprar barris. Comprou vagões-tanque e ferrovias para transportar seu próprio petróleo. Comprou seus próprios armazéns para estocagem. Comprou as redes de distribuição para vender diretamente aos consumidores. Cada etapa que antes era um negócio separado gerando lucro para outra pessoa, Rockefeller internalizou. Isso lhe deu enormes vantagens de custo. Enquanto concorrentes pagavam 25 centavos por barril aos fabricantes, Rockefeller fazia os seus por 15 centavos. Enquanto concorrentes pagavam as ferrovias para transportar petróleo, Rockefeller possuía os vagões-tanque e negociava descontos secretos. As ferrovias pagavam a ele para transportar seu petróleo e cobravam mais dos concorrentes. Isso não era apenas eficiente, isso era predatório. Rockefeller podia vender querosene a preços que tiravam os concorrentes do mercado, ainda obtendo lucro, e foi exatamente isso que ele fez. Em 1870, Rockefeller criou a Standard Oil Company de Ohio. Sua capacidade de refino havia crescido de uma pequena fábrica para a maior operação de refino do mundo, mas ele ainda controlava apenas 4% do refino americano. Isso não era suficiente. Então Rockefeller lançou a segunda fase de sua estratégia, a integração horizontal. Se a integração vertical é controlar toda a cadeia de suprimentos, a integração horizontal é comprar ou destruir cada concorrente. Em 1872, Rockefeller iniciou o que historiadores chamam de Massacre de Cleveland. Em 3 meses, Rockefeller abordou todos os proprietários de refinarias em Cleveland. Ele ofereceu comprar suas refinarias. Se concordassem, pagava o valor justo de mercado e muitas vezes os contratava como gerentes. Se recusassem, ele lançava uma guerra de preços. Rockefeller derrubava o preço do querosene abaixo do custo. Seus concorrentes, que não podiam produzir tão barato, perdiam dinheiro em cada venda. Tinham 2 escolhas:
Vender para Rockefeller ou ir à falência? A maioria vendeu, alguns lutaram, todos perderam. Até o final de 1882, Rockefeller controlava 25 das 26 refinarias de Cleveland. Ele passou de 4% para 25% da capacidade de refino americana em 3 meses. Este era o modelo. Oferecer para comprar. Se recusassem, destruí-los economicamente, depois comprar as ruínas. Este método seria usado em toda a indústria por todo o monopólio pelos próximos 150 anos. Mas Rockefeller não estava satisfeito com Cleveland. Ele queria o país inteiro. Ao longo da década de 1870, Rockefeller expandiu a Standard Oil por toda a América. Comprou refinarias em Nova York, Filadélfia, Pittsburgh, Baltimore. Ele usou as mesmas táticas em todo lugar, descontos secretos de ferrovias que tornavam seus custos de transporte menores que os dos concorrentes, integração vertical que tornava seus custos de produção os mais baixos e guerras de preços impiedosas que destruíam quem se recusasse a vender. Em 1879, a Standard Oil controlava 90% da capacidade de refino da América. 90%? Isso não é um negócio, isso é um monopólio. Mas foi aqui que o verdadeiro gênio de Rockefeller emergiu. Ele entendeu que os monopólios enfrentavam 2 problemas. Primeiro, são ilegais. A Lei Antitrust Sherman foi aprovada em 1890, especificamente para desmembrar monopólios como a Standard Oil. Segundo, são odiados. O público desprezava Rockefeller. Ele era chamado de Barão Ladrão, um tirano impiedoso, o homem mais odiado da América. Rockefeller precisava de uma solução para ambos os problemas, e a encontrou: o Trust. Em 1882, os advogados de Rockefeller criaram o Standard Oil Trust. Veja como funcionava. A Standard Oil de Ohio não podia legalmente possuir empresas em outros estados, mas um trust podia. Rockefeller criou um trust que detinha as ações de todas as empresas Standard Oil, 41 acionistas. Rockefeller e seus associados próximos controlavam o trust. O trust controlava as empresas. Este foi o primeiro grande trust corporativo na história americana, e se tornou o modelo para todo o trust que se seguiu. Trust do açúcar, trust do tabaco, trust do aço, todos copiaram a estrutura de Rockefeller. O trust permitiu a Rockefeller controlar um monopólio nacional, enquanto tecnicamente cumpria as leis estaduais. Mas mais importante, criou uma nova entidade legal. O trust não era uma empresa, era uma holding. Não produzia nada, apenas possuía outras empresas. A estrutura evoluiria para a corporação moderna, a empresa-mãe que possuía subsidiárias, Berkshire Hathaway, Alphabet, Meta, Amazon. Todos são descendentes do trust de Rockefeller. Em 1904, a Standard Oil controlava 91% do refino de petróleo na América e 85% das vendas finais. Rockefeller era o homem mais rico do mundo. Seu patrimônio líquido era de 900 milhões de dólares. Isso é 25 bilhões de dólares no dinheiro de hoje, mas é apenas riqueza em papel. No seu auge, em 1913, Rockefeller valia 400 bilhões de dólares ajustados pela inflação. Mais rico que Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates combinados, o indivíduo o mais rico da história moderna. E ele construiu essa riqueza através do sistema. Integração vertical, consolidação horizontal, estruturas legais que concentravam o controle. Este era o sistema. Mas o público estava se voltando contra os monopólios. Em 1890, o Congresso aprovou a Lei Antitrust Sherman, tornando os monopólios ilegais. Em 1906, a jornalista investigativa Ida Tarbell publicou a história da Standard Oil Company, expondo as táticas de Rockefeller, descontos secretos de ferrovias, preços predatórios, esmagando concorrentes. O clamor foi enorme. Em 1911, a Suprema Corte decidiu que a Standard Oil era um monopólio ilegal e ordenou que fosse desmembrada em 34 empresas separadas. Este deveria ter sido o fim, a destruição do sistema, mas não foi. Foi o início da evolução do sistema, porque quando a Standard Oil foi desmembrada, Rockefeller ainda possuía ações em todas as 34 empresas. A Standard Oil de Nova Jersey se tornou Exxon. A Standard Oil de Nova York se tornou Mobil. A Standard Oil da Califórnia se tornou Chevron. A Standard Oil de Indiana se tornou Amoco. A Standard Oil de Ohio se tornou Sourrio, mais tarde comprada pela BP. O desmembramento não destruiu a riqueza de Rockefeller. Ele a multiplicou. Antes do desmembramento, as ações da Standard Oil valiam cerca de 600 dólares por ação. Após o desmembramento, o valor combinado de todas as 34 empresas valia mais de 2.000 dólares por ação. A riqueza de Rockefeller triplicou. Por quê? Porque o desmembramento forçou cada empresa a competir, o que impulsionou inovação e eficiência. E porque quebrar um monopólio em 34 empresas que ainda dominavam seus mercados regionais não era realmente quebrar o monopólio, era apenas reorganizá-lo. Hoje, a maioria dessas 34 empresas se fundiu novamente. Exxon e Mobil se fundiram em 1999. A Chevron comprou a Standard Oil de Kentucky e a Gulf Oil. A BP comprou a Amoco e a Sourrio. O monopólio da Standard Oil, que foi desmembrado em 1911, essencialmente se reconsolidou em Exxon, Mobil, Chevron e BP. O sistema se desmembrou para evitar regulação, depois se recompôs silenciosamente ao longo de 100 anos. Mas a Standard Oil nem é o legado mais duradouro de Rockefeller. O verdadeiro legado é o próprio sistema, os métodos, as estruturas, o manual. Deixe-me mostrar como está sendo usado agora mesmo. A Amazon usa a integração vertical exatamente como Rockefeller.
A Amazon começou como uma livraria online. Agora controla toda a cadeia de suprimentos. Possui os armazéns, a rede logística, os caminhões de entrega, o processamento de pagamentos, a infraestrutura de nuvem que hospeda os sites de seus concorrentes. Amazon Web Services, AWS, gera 90 bilhões de dólares em receita anual. Isso é mais do que o lucro de varejo da Amazon. Rockefeller controlava refinarias, ferrovias e distribuição. A Amazon controla varejo, logística e computação em nuvem. Mesmo manual, século diferente. A Amazon também usa a consolidação horizontal. Ela compra concorrentes Whole Foods, Zappos, Twitch, Ring, MGM Studios, mais de 100 aquisições. Quando não consegue comprar um concorrente, copia seus produtos e reduz seus preços usando dados de seu próprio marketplace. Vendedores terceirizados reportam seus dados de vendas à Amazon. A Amazon analisa esses dados, identifica produtos de sucesso, cria versões Amazon Basics e os promove acima do original. Esta é a versão moderna da guerra de preços de Rockefeller. Legal, pouco regulamentada e devastadoramente eficaz. O Google usa a estrutura de Trust. A Alphabet é uma holding que possui Google, YouTube, Waymo, DeepMind, Verily e dezenas de outras subsidiárias. É o Trust da Standard Oil, uma empresa-mãe controlando múltiplas empresas operacionais. Essa estrutura protege a matriz de responsabilidades, permite otimização fiscal entre jurisdições e torna o desmembramento regulatório complicado porque cada subsidiária é tecnicamente separada. Empresas farmacêuticas usam a estratégia de captura regulatória de Rockefeller. Rockefeller não apenas competia nos mercados, ele moldava as regras. Ele fazia lobby por regulamentações ferroviárias que favoreciam a Standard Oil. Ele trabalhou com políticos para definir padrões de querosene que suas refinarias podiam atender, mas os concorrentes não. Hoje, as farmacêuticas fazem o mesmo. Elas financiam a FDA através de taxas de usuário. Elas fazem lobby por extensões de patentes. Elas escrevem as regulamentações pelas quais supostamente são reguladas. Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, elas aprenderam com Rockefeller. Controle os reguladores e você controla o mercado. O setor financeiro usa estruturas de holding. JP Morgan Chase é uma holding que possui Chase Bank, JP Morgan Investment Bank e inúmeras subsidiárias. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, todas holdings. Quando Dodd-Frank tentou regular os bancos após 2008, a estrutura de holding tornou isso quase impossível. Qual entidade você regula, a matriz ou as subsidiárias? Rockefeller resolveu esse problema em 1882. Os bancos copiaram a solução 100 anos depois. E então, a filantropia, a inovação final de Rockefeller. Em 1913, Rockefeller criou a Fundação Rockefeller com uma doação inicial de 250 milhões de dólares, mais de 7 bilhões de dólares hoje. A fundação financiou pesquisa médica, educação e saúde pública. Na superfície, isso era caridade, Rockefeller retribuindo. Mas olhe mais fundo. A fundação permitiu a Rockefeller evitar impostos sobre herança. Deu-lhe controle sobre quais universidades recebiam financiamento, o que significava controle sobre o que era ensinado e pesquisado. Isso lhe comprou legitimidade. O homem que destruiu milhares de concorrentes era agora um filantropo. O homem mais odiado da América se tornou um benfeitor amado. A Fundação Rockefeller financiou a criação da educação médica moderna. Financiou Johns Hopkins, Universidade de Chicago, Universidade Rockefeller. Estabeleceu um modelo para escolas médicas que enfatizavam intervenções farmacêuticas em detrimento de cuidados holísticos. Isso não é teoria da conspiração. Esta é a história documentada. A fundação moldou a medicina americana para favorecer o modelo farmacêutico, e as empresas farmacêuticas, muitas descendentes das divisões químicas da Standard Oil, lucraram enormemente. Hoje, todo bilionário usa o manual de Rockefeller. Bill Gates fundou a Fundação Bill e Melinda Gates, com 75 bilhões de dólares em ativos. Ela financia iniciativas de saúde global, molda a política da OMS e influencia governos nacionais. Mark Zuckerberg criou a Chan Zuckerberg Initiative. Warren Buffett prometeu a maior parte de sua riqueza à Fundação Gates. Isso não é apenas caridade, é evasão fiscal, construção de legado e influência política. Rockefeller inventou o modelo. Bilionários modernos o aperfeiçoaram. A família Rockefeller ainda existe, ainda influente. David Rockefeller, neto de John D., morreu em 2017 aos 101 anos. Ele foi presidente do Chase Manhattan Bank, fundador da Comissão Trilateral e um dos homens mais poderosos das finanças globais por 50 anos. A riqueza da família, estimada em 11 bilhões de dólares, está espalhada por centenas de trusts e fundações. O Rockefeller Brothers Fund, o Rockefeller Family Fund, o David Rockefeller Fund. Eles ainda moldam políticas, financiam pesquisas e influenciam a política, 150 anos depois que John D. iniciou a Standard Oil. E aqui está a parte mais importante. O sistema não foi projetado para ser escapado. Ele foi projetado para ser invisível até que você já esteja preso. Você compra gasolina refinada pela ExxonMobil ou Chevron, descendente da Standard Oil. Você compra da Amazon, que usa a integração vertical e a consolidação horizontal de Rockefeller. Você pesquisa no Google, estruturado como um trust, igual a Standard Oil. Você toma produtos farmacêuticos desenvolvidos através de um sistema médico moldado por doações da Fundação Rockefeller. Você usa bancos com estruturas de holding de Rockefeller e seus impostos financiam regulamentações escritas pela própria indústria que é regulada, exatamente como Rockefeller projetou. O sistema é auto-perpetuante. Ele concentra riqueza. Ele elimina a concorrência. Ele captura reguladores.
e usa a filantropia para comprar legitimidade enquanto evita impostos. Este é o sistema Rockefeller, e não é uma conspiração. É apenas estrutura corporativa, legal, aceita e replicada por toda empresa dominante em toda a grande indústria. Você não pode comprar petróleo fora dos descendentes da Standard Oil. Você não pode evitar a rede logística da Amazon. Você não pode optar por não usar a medicina farmacêutica moldada por doações de Rockefeller. Você não pode escapar do sistema bancário construído no modelo de holding de Rockefeller. Você vive dentro do sistema, e o sistema extrai riqueza de você todos os dias e a concentra no topo, exatamente como Rockefeller o projetou para fazer em 1870. Aqui está o que torna Rockefeller diferente de outros barões ladrões. Carnegie construiu siderúrgicas. Quando ele morreu, a US Steel permaneceu, mas o controle pessoal de Carnegie acabou. Vanderbilt construiu ferrovias. Quando ele morreu, as ferrovias continuaram, mas fragmentadas. JP Morgan construiu impérios financeiros. Quando ele morreu, seus parceiros continuaram, mas seu domínio pessoal desapareceu. Mas Rockefeller construiu um sistema, e sistemas não morrem com seus criadores. Eles evoluem, se adaptam, se espalham. A Standard Oil foi desmembrada em 1911, mas o modelo de integração vertical se espalhou para toda a indústria. A estrutura de trust se tornou a holding. A captura regulatória se tornou lobby. A filantropia se tornou fundações. Cada peça do sistema de Rockefeller foi copiada, refinada e incorporada ao direito corporativo, código tributário e estruturas regulatórias. Rockefeller morreu em 1937, mas seu sistema ficou mais forte após sua morte porque não dependia dele. Era estrutural. Deixe-me mostrar o mecanismo. Como o sistema extrai riqueza de você? Você precisa de gasolina. Você tem uma escolha. Exxon, Chevron, BP, Shell, todos são oligopólios com preços coordenados, descendentes da Standard Oil, ou usando seus métodos. Você não está escolhendo, você está selecionando entre galhos da mesma árvore. Você precisa comprar produtos. Você tem uma escolha. Amazon, Walmart, Target. A Amazon domina através da integração vertical. Walmart e Target devem igualar sua escala ou morrer. Mesmo sistema, empresas diferentes. Você precisa de busca na internet. O Google tem 92% de participação de mercado. Isso é maior que o pico de 91% da Standard Oil. Mas o Google não é considerado um monopólio pelos reguladores porque é gratuito. Você paga com dados em vez de dinheiro. Rockefeller teria amado essa inovação. Um monopólio tão completo que os usuários nem percebem que estão pagando. Você precisa de redes sociais. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. Instagram também Facebook. WhatsApp também Facebook. Você não está escolhendo plataformas. Você está escolhendo qual propriedade da Meta usar. Consolidação horizontal, exatamente como Rockefeller. Você precisa de saúde. Você consulta um médico treinado em um sistema moldado por doações da Fundação Rockefeller. Recebe produtos farmacêuticos desenvolvidos por empresas usando patentes, regulamentações e estruturas pioneiras das divisões químicas da Standard Oil. Você paga seguradoras usando as estruturas corporativas de Rockefeller. Cada passo, extração, cada escolha, uma ilusão. O americano médio gasta $4.000 por ano em gasolina, $3.000 por ano na Amazon, $5.000 por ano em saúde além do seguro, gastando $200 por ano em serviços de internet e tecnologia. Isso é $139.200 por ano fluindo para empresas que usam o sistema Rockefeller. Ao longo da vida, isso é $660 mil em transferência de riqueza, não para startups inovadoras ou pequenas empresas, mas para corporações monopolistas usando táticas de 150 anos para eliminar a concorrência e extrair o lucro máximo. E você não consegue escapar. Poderia se recusar a comprar gasolina, mas precisa trabalhar, o que exige transporte. Poderia se recusar a usar a Amazon, mas preços competitivos e a conveniência tornam quase impossível evitar. Poderia recusar o Google, mas que alternativa tem 92% de mercado? Poderia recusar o Facebook, mas a conexão social é controlada pelas plataformas da Meta. Poderia recusar a medicina farmacêutica, mas licenciamento médico, cobertura de seguro e aceitação cultural são moldados pelo sistema Rockefeller. Esta é a maior conquista de Rockefeller. Não que ele tenha se tornado o homem mais rico da história, mas que construiu um sistema que torna a fuga impossível. Um sistema onde cada caminho leva de volta ao controle corporativo consolidado, onde a concorrência é esmagada antes de ameaçar os players dominantes, onde reguladores protegem os estabelecidos em vez dos consumidores, onde a filantropia compra a influência que perpetua o sistema. Este é o sistema Rockefeller, e você vive nele, saiba ou não. Mas eis o que Rockefeller entendeu e a maioria das pessoas não percebe. O sistema não é mau, é eficiente. A integração vertical reduz custos. A consolidação horizontal elimina a concorrência ineficiente. A captura regulatória oferece estabilidade. Fundações financiam pesquisas genuínas. O sistema funciona. Ele entrega produtos mais baratos, mais rápidos e mais confiáveis do que mercados caóticos. A Standard Oil tornou o querosene acessível para o americano médio. Antes da Standard Oil, o querosene custava 58 cents por galão. Após as eficiências da Standard Oil, 8 cents por galão, uma redução de 86% no preço. Isso não é exploração, isso é eficiência. A Amazon entrega produtos em 2 dias. O Google responde a toda pergunta em segundos. A ExxonMobil produz gasolina em escala. A Pfizer desenvolve medicamentos que salvam vidas. O sistema entrega valor. O problema não é que não funcione. O problema é que ele concentra a riqueza no topo, enquanto entrega a eficiência na base. Você obtém gasolina barata, envio rápido, informação instantânea e medicina eficaz.
Os herdeiros de Rockefeller recebem trilhões em riqueza acumulada. Ambas as coisas são verdadeiras. Então, o que você faz? Como você responde a um sistema do qual não pode escapar? 3 opções. Primeiro, aceite-o. Entenda que consolidação e monopólio são características do capitalismo avançado, não falhas. Use as eficiências que eles oferecem. Compre da Amazon. Use o Google. Aceite que a riqueza se concentrará. Segundo, resista. Apoie a aplicação de leis antitrust. Compre de pequenas empresas, mesmo que custe mais. Use alternativas mesmo quando forem inferiores. Vote em políticos que prometem desmembrar monopólios. Torne o sistema menos eficiente em troca de menos consolidação. Terceiro, entenda-o e posicione-se de acordo. Se você não pode escapar do sistema, beneficie-se dele. Compre ações das empresas que dominam. Exxon, Chevron, Amazon, Google, Pfizer, JP Morgan. Se o sistema extrai riqueza de todos e a concentra nessas empresas, seja dono dessas empresas. Foi isso que Rockefeller fez. Ele era dono da Standard Oil, enquanto todos os outros compravam seus produtos. Ele extraiu riqueza do sistema que construiu. Você pode fazer o mesmo, não na escala dele, mas proporcionalmente. Seja dono dos extratores em vez de ser extraído. Isto não é um conselho de investimento, isto é reconhecimento de padrões. O sistema Rockefeller concentra riqueza há 150 anos, ele continuará concentrando riqueza porque está embutido na lei corporativa, código tributário e estruturas regulatórias. Lutar contra ele é nobre, mas exaustivo. Escapar dele é impossível. Entendê-lo e se posicionar dentro dele é pragmático. John D. Rockefeller morreu em 1937, aos 97 anos. Ele viveu o suficiente para ver a Standard Oil ser desmembrada, se reconsolidar e espalhar seus métodos por todas as indústrias. Ele viveu o suficiente para ver sua fundação remodelar a medicina e a educação americanas. Ele viveu o suficiente para ver seus netos posicionados no topo das finanças e indústria americanas. Ele construiu um sistema que o sobreviveu por um século e nos sobreviverá a todos. O sistema é integração vertical, consolidação horizontal, trusts corporativos, captura regulatória e influência filantrópica. Começou com a Standard Oil, espalhou-se para aço, ferrovias, açúcar, tabaco, depois para automóveis, eletrônicos, farmacêuticos, tecnologia. Agora domina todos os setores da economia, e você não consegue escapar, você só pode entendê-lo. Rockefeller disse, concorrência é um pecado. A maioria das pessoas ouve isso como ganância, mas Rockefeller queria dizer teologicamente. A concorrência é um desperdício. Ela duplica esforços. Ela destrói capital. A consolidação é justa. Ela cria eficiência. Serve aos consumidores através de preços mais baixos. Monopólio não é roubo. É o estado final natural dos mercados eficientes. Esta era a visão de mundo de Rockefeller, e ele construiu um sistema para impô-la. 150 anos depois, vivemos nesse sistema. A Amazon elimina a concorrência no varejo. O Google elimina a concorrência de busca. A Meta elimina a concorrência de mídias sociais. Exxon, Chevron e BP controlam o petróleo. Pfizer, Merck e J.L. Jut controlam os farmacêuticos. JP Morgan, Bank of America e Citi controlam o setor bancário. A consolidação que Rockefeller iniciou atingiu sua conclusão lógica. O estado final não são milhares de concorrentes. São de 3 a 5 players dominantes em cada indústria, todos usando um manual de Rockefeller. E a consolidação continua. A cada ano, menos empresas controlam mais participação de mercado. A cada ano, as barreiras de entrada ficam mais altas. A cada ano, o sistema fica mais difícil de escapar. Este é o sistema Rockefeller, não a Standard Oil, mas o método. E o método é eterno porque funciona. Se este vídeo te mostrou um sistema que você nunca tinha visto antes, se você entende agora que as estruturas corporativas que controlam sua vida foram construídas por um homem há 150 anos, inscreva-se neste canal. Porque entender o sistema é o primeiro passo. Você não pode escapar do sistema Rockefeller, mas pode vê-lo. E vê-lo muda tudo. John D. Rockefeller criou um sistema do qual você não pode escapar. Integração vertical, consolidação horizontal, trusts corporativos, captura regulatória, influência filantrópica. Esse sistema é a economia moderna, e você vive nele todos os dias. Bem-vindo ao mundo de Rockefeller.